Olá, bom dia família, bom dia crianças, tudo bom? E aí, final de semana foi legal? Descansaram? Dormiram? Ficaram em família aí? Que bom, né? Que bom, final de semana é para isso mesmo, pra gente poder relaxar, né? E hoje, segunda-feira, estamos aqui iniciando a nossa aula. Vamos começar com a aula de português. Nesse primeiro momento, vamos fazer as correções da aula passada. Eu passei umas atividades para vocês fazerem na sexta-feira e que eu pudesse corrigir hoje, não é isso? Então, peguem o livro de vocês, abram na página 60 e vamos fazer as correções, tá bom? Vamos lá? Então, vamos. Estrutura das palavras sufixação. Relê esta frase. Brachyteles arachnoides é o maior primata das Américas em tamanho corporal. Na expressão tamanho corporal, há um substantivo e um adjetivo. Substantivo é o nome e adjetivo é a qualidade do nome. Qual é o substantivo nessa frase? Tamanho corporal. O substantivo é a palavra tamanho. E qual é o adjetivo? O adjetivo é corporal. Qual a função da palavra corporal? Qual é a função dessa palavra aí, corporal? Corporal é um adjetivo, ok? Que é uma palavra derivada que vem da palavra corpo. Corpo é o primitivo, corporal é a palavra derivada, ok? Então, é o adjetivo que deriva da palavra corpo. É um adjetivo que deriva da palavra corpo. Corpo é o primitivo e corporal é o derivado. Alguns adjetivos são formados a partir do acréscimo da terminação AL ao substantivo. Essa terminação é chamada de sufixo. Observe o exemplo. Substantivo, mês. Sufixo, ao. Adjetivo, mensal. Mês, mensal. Ok? O sufixo ao acrescenta ao substantivo primitivo o sentido de relativo. Assim, mensal é algo relativo ao mês. Na prática, é bem fácil. Reescreva as frases trocando as palavras sublinhadas por um adjetivo sufixo ao. Vamos lá. Amanhã farei a prova do bimestre. Bimestre, bimestral. A obstrução do nariz é sintonia de algum problema. Nariz, a obstrução nasal é a sintonia de algum problema. Nariz é nasal. O horário da manhã é o melhor do curso. Horário matinal. Então, voltando. Bimestre, bimestral. Nariz, nasal. E manhã, matinal. Então, ficou na letra A. Amanhã farei a prova bimestral. Na letra B. A obstrução nasal é um sintoma de algum problema. Letra C. O horário matinal é o melhor do curso. Ok? E página 61, número 3. Quais são os nomes dessas plantações? Aí nós temos duas plantações. A primeira é de milho. Milho, palavra primitiva. Qual é o derivado de milho? Milharal. Esse derivado vem acompanhado com o sufixo ao. Milho, milharal. Café é o primitivo. Qual é o derivado? Cafezal. Ok? Milho, milharal, café, cafezal. Alguns substantivos têm a terminação AL, que é o AO, para indicar que se trata de uma plantação. Por exemplo, arroz, arrozal. Arroz mais o sufixo al é a plantação de arroz, que está o nome de arrozal. Ok? E número 4. Complete as frases com uma palavra que contém o sufixo ao. Letra A. Um plano feito para o período de um ano é um plano anual. Uma plantação de bananeiras é um bananal. Um utensílio cilíndrico que é colocado no dedo é um dedal. A coroa do rei é uma coroa real. Uma estampa com flores é uma estampa floral.
A nota de uma música é uma nota musical. Ok? Então ficou na letra A, anual, letra B, bananal, letra C, dedal, letra D, real, letra E, floral, letra F, musical. A palavra que serve de base para a formação de outras é chamada de primitiva. A palavra que é formada com base na primitiva é chamada de derivada. Palavras primitivas e palavras derivadas. Mês é o primitivo e derivado é o mensal. Primitivo é a primeira palavra, derivado é a segunda palavra, é aquela que vem da palavra primitiva. Ok? Só um minutinho. Aqui na página 62, tem o texto puxa-texto que fala sobre animais em extinção. Na aula de quinta-feira passada, eu passei para vocês um vídeo complementar mostrando os animais em extinção. Caso você não tenha assistido, assista, que é muito interessante e importante que a gente possa saber, né, os problemas que estão acarretando para que esses animais venham a estar em extinção. Ok? Então vamos à leitura. Quando o animal é considerado em extinção? Como diz o próprio nome, um animal é considerado extinto quando deixa de existir, seja no seu ambiente natural ou em cativeiro. Isso pode acontecer por causas naturais do ecossistema ou pela ação do homem. A extinção de animais está ligada ao desaparecimento de determinados grupos de animais. Algumas categorias são usadas por instituições para definir em que estágio está uma espécie animal, com relação à sua existência no meio ambiente. São considerados criticamente em perigo animais que enfrentam um risco muito grande de extinção na natureza. Isso acontece quando a redução do tamanho da população de um animal é de 90% nos últimos 10 anos. Nesses casos, estima-se que a população de tal espécie seja de aproximadamente 50 adultos no planeta. Estão em perigo quando a redução de tamanho populacional de um animal é 70% nos últimos 10 anos. A população estimada no planeta, nesse caso, é de aproximadamente 250 adultos. Estão em situação vulnerável animais que apresentam redução populacional de 50% nos últimos 10 anos. A população estimada na Terra é de aproximadamente 10 mil adultos. É grande o número de animais em extinção em nosso planeta. Isso tem ocorrido principalmente por causa da ação do homem no meio ambiente. Por isso, alguns governos determinaram espaços com grandes variedades e reprodução da fauna, como área de preservação ambiental. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente já chegou a divulgar, em parceria com o IBAMA, uma lista de 400 animais em risco de extinção. Bom, dentro do texto tem aí várias informações, né, importantes para que a gente possa refletir, né, quanto a esse problema aí, tão grave que ele é. Qual é o assunto tratado nesse texto? Qual é o assunto? O assunto do texto é os animais em extinção, não é isso? Trata de extinção de animais, né? Nos mostra aí as informações dos animais, né, da quantidade e principalmente por que está ocorrendo isso? Principalmente por causa de quem? Por causa de quem? Por causa da mão o quê? Humana, né? Por causa das pessoas que não têm a consciência, né? Não têm a consciência do mal que está causando ao meio ambiente, a nós mesmos, não é isso? Temos que preservar o meio ambiente, temos que cuidar dos animais, temos que preservar os animais para que as espécies possam se reproduzir e não ficarem extintas, né? Diminuindo, extintas, significa diminuir, sumir. Página 63. Localize e sublinhe no texto o trecho que explica quando o animal é considerado extinto. Agora escreva com suas palavras quando o animal está extinto. Então, lá no texto, você sublinhou
logo no primeiro parágrafo, tem ali, como diz o próprio nome, um animal é considerado extinto quando deixa de existir, seja no seu ambiente natural ou em cativeiro, ok? Agora escreva com suas palavras quando o animal está extinto. Aí você vai colocar com suas palavras, né? Simples. O animal está extinto no momento em que ele desaparece do planeta, em que ele não está mais na Terra, né? Em que não estamos vendo a reprodução. A partir do momento que nós não conhecemos, se eu não conheço, porque ele não existe, né? Por que ele deixou de existir, né? Então temos que refletir quanto a isso. Número 4. Releia esta frase. Algumas categorias são usadas por instituições para definir em que estágio está uma espécie animal com relação à sua existência no meio ambiente. Letra A. Identifique no texto e registre a seguir essas categorias. Quais foram as categorias que lá no texto está falando em relação a isso? São criticamente em perigo, em situação vulnerável. De novo, são 3 categorias. Criticamente em perigo, em situação vulnerável. Letra B. Qual é o critério levado em consideração para classificar os animais nessas categorias? Qual é o critério levado em consideração para classificar os animais nessas categorias? Encontraram? Então vamos lá. A porcentagem de redução da população nos últimos 10 anos, 90% da categoria criticamente em perigo, 70% da categoria em perigo e 50% na categoria em situação vulnerável. Então, aqui no texto onde você vê as porcentagens, são aqui os critérios que eles fizeram para verificar a classificação, o grau em que está acontecendo a extinção dos animais, ok? Então, de novo, 90% na categoria criticamente em perigo, depois 70% na categoria em perigo e depois 50% na categoria em situação vulnerável, ok? E número 5. Segundo o texto, atualmente, quais são as principais causas de extinção de animais? São as ações humanas e o que mais? São as ações humanas no meio ambiente. É isso? Principalmente, né? É claro que fatos, né? Fatos isolados acontecem dentro do próprio habitat, né? Dos animais, né? Da vida deles. Só que a principal ou melhor, são as ações humanas do meio ambiente. Muito bem. Paráfrase. Quando utilizamos um texto para pesquisa ou estudo, 2 ações são muito importantes. Primeiro, parafrasear as informações mais importantes, ou seja, escrevê-las de forma própria, sem cópias. Segundo, identificar as informações mais relevantes. É isso? Assim como foi feito aqui. Quando ele perguntou para a gente qual é o critério, né? Ele mostrou bem claro lá nas porcentagens, né? Detalhando para a gente poder verificar. Então, esse detalhamento aí se faz importante dentro da identificação das informações mais relevantes. São as informações importantes. Ok? Muito bem. Agora vamos ao infográfico na página 64. Só um minutinho. Crianças, agora na página 64 nos mostra o infográfico. Infográfico é um texto que é mais relevante às imagens, ou melhor, são mais relevantes às imagens. Elas falam mais do que o próprio texto, ok? Número 1. Leia as partes de um infográfico publicado no Jornal do Estadão. Então, vocês observaram, né? Viram as partes desse infográfico. Viram aqui que o nome do dinossauro é Tapuiasauro. É um pôster do Estadão e tem todo o detalhamento. Ok. Número 2.
Considerando que você já estudou sobre infográfico, assinale as afirmativas verdadeiras. Primeira, são textos que em geral expõem informações de forma sintética? Sim. Segundo, são textos que em geral expõem informações por meio de imagem? Sim. No infográfico, o texto escrito é mais relevante do que as imagens? Não. Então, são as duas primeiras, ok? Página 66, número 3. Nesta matéria, há um título e cada infográfico apresenta um subtítulo. Identifique-os. Então, primeiro, o título é Tapuiasauro, o novo dinossauro do Brasil. Qual é o subtítulo? Tapuiasauro. E o subtítulo 2? O subtítulo 2 está na página 65, ok? Onde está escrito, aqui nesse altinho aqui, ó, passo a passo, ok? Esse é o 2, subtítulo 2, passo a passo. Em relação aos infográficos, resuma de que trata cada um deles, ou seja, o Tapuiasauro e o passo a passo, porque são dois textos praticamente ilustrativos, tá bom? Vamos lá. O infográfico apresenta informações sobre um novo tipo de dinossauro, cujos os fósseis foram encontrados no Brasil. Já o segundo, que é o passo a passo, explica os procedimentos utilizados para extrair os fósseis de um local a fim de que possam serem estudados. Ok? Então, vocês, voltando aqui para observar dentro dos dois textos, vocês vão poder compreender isso. Que no primeiro, né, que é no Tapuiasauro, nos mostra aqui informações sobre o tipo de dinossauro. E já no passo a passo, logo pelas imagens, né, pelas imagens aí no livro de vocês, vocês percebem que aqui eles estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Os procedimentos utilizados para extrair os fósseis, né, que são encontrados no Brasil, ok? Os fósseis para extrair, a fim de que eles possam serem estudados, né? Não é só para pegar, para serem estudados. A origem, né? O tempo, enfim, estudar. A ciência vai estudar esses dinossauros, né? Que foi encontrado ali deles, ok? Número 5. Observe esta imagem na parte inferior direita do primeiro infográfico. Então, vamos lá. Por que a imagem de um elefante e do ônibus estão próximas à do dinossauro? Por quê? Qual é o objetivo dessa estratégia? O objetivo desses desenhos é apresentar uma referência visual para o leitor conseguir imaginar o tamanho do dinossauro Tapuiasauro. Então, o tamanho do dinossauro é praticamente o tamanho do ônibus. Olha só, tanto no comprimento, ó, no comprimento, olha aí, da cabeça à cauda e na altura, para vocês poderem compreender o tamanho dele. Número 6. Agora, observe outro trecho de um dos infográficos. Letra A. O que indica a numeração ao lado do texto escrito? Tem a numeraçãozinha. Aí ela diz: a escravação feita ao redor do fóssil, deixando uma borda de segurança para que ele não se quebre. Forma-se um bloco de rocha sustentado por um pedestal que no final será quebrado para a remoção do bloco. Ok. Agora, o que indica a numeração ao lado do texto escrito? Indica a etapa do processo de extração do fóssil. A etapa da extração do fóssil. Por que etapa? Porque aqui na página 65, nós podemos ver que são várias etapas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5 etapas. Depois no laboratório, 6, 7, 8, 9, 10. No total, 10 etapas. E essa aqui é uma das etapas. Então, indica a etapa do processo da extração do fóssil. Ok? E letra B. A ilustração é meramente ilustrativa, ou seja, ela pode ser descartada? Pode ser descartada? Aqui, ela é ilustrativa, apenas ilustrativas. Ok?
Agora vamos à página 67, que é o foco na língua, ou seja, a parte da gramática. Só um minutinho. Aqui na página 67, vamos estudar sobre o sujeito. Sujeito é a pessoa importante da frase. Vou dar uma frase para vocês que vai ficar bem simples. As crianças estudam no colégio. As crianças é o sujeito da frase, porque é algo mais importante dentro dessa frase. As crianças. Agora existe uma palavra chamada núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra que é ainda mais importante do que o sujeito. As crianças é o sujeito. Agora, qual é a palavra mais importante dentro dessas duas? Crianças. Que sem a palavra crianças, não teria como a frase ficar completa. Não teríamos entendimento, não é isso? Outra para você. Os alunos estudam online. Qual é o sujeito? Os alunos. Qual é o núcleo? Alunos. Não é isso? As flores crescem na primavera. Qual é o sujeito da frase? Isso, as flores. Qual é o núcleo do sujeito? Flores. É isso aí. Sujeito, a pessoa principal da frase. E o núcleo, a pessoa mais importante ainda da frase. Ok? Então vamos lá. Número 1. Releia este trecho e observe as formas verbais destacadas. A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros. Letra A. Qual é o sujeito de deixa, ou seja, o que não deixa dúvida? A morfologia dos dentes dos titanossauros. Qual é o núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante? A palavra morfologia. Qual é o sujeito de eram, ou seja, o que eram herbívoros? Esses animais. Ok? Número 2. Releia este outro trecho. Geralmente, apenas uma parte do fóssil fica exposta na superfície. Nessa frase, qual é o sujeito de fica, ou seja, quem ou que fica exposta na superfície? Quem é? Uma parte do fóssil. Ok? Bom, crianças, aqui no livro de português, nós terminamos essas atividades, tá? Aqui do capítulo, dessa parte aqui do capítulo 6, não é isso? Isso, desse finalzinho aqui do capítulo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, peraí. Eita, cadê o capítulo 9, perdão, 9. Terminamos aqui o capítulo 9. E agora, professora, não tem mais trabalho no livro? No livro, não. Mas você vai ter durante essa semana exercícios de fixação na plataforma. Você vai lá no item que tem exercícios de fixação na plataforma, vai clicar e vai achar lá exercícios de português. E a data, verifica a data, ok? E você vai fazer os exercícios que são baseados nos conteúdos aqui do livro que nós já fizemos. Então, quando você tiver dúvida do assunto, você busca no livro. Se você não encontrar, você me pergunta. Combinado? Bom? Ok, crianças. Então, terminamos aqui a nossa aula de português. Fique com Deus e me aguardem no próximo vídeo. Beijos.